Snow. A ação dos elementos nesse mundo. Meu nome é Snow. Que a paz do grande Espírito esteja conosco e em nós, e entre nós. Quando de minhas vindas, eu lhes falei dos elementos em seus diferentes componentes, tanto na natureza como no grande Espírito. Hoje, há algum tempo, é-lhes dado a ver mais claramente as coisas, com uma acuidade maior, mesmo se haja períodos de confusão, vocês veem, do mesmo modo que veem a ação dos elementos nesse mundo, a ação dos cavaleiros, cada vez mais potente, e cada vez mais agitada, quaisquer que sejam, acoplando e associando sua potência, que vem introduzir modificações importantes da vida nesta terra. Quer seja ao nível dos climas, quer seja ao nível da terra, quer seja ao nível dos vulcões, quer seja ao nível de tudo que pode produzir-se na terra, em relação com a natureza, e na qual o ser humano tem apenas pouca ação, exceto, é claro, para aqueles de nós que conseguiram, em qualquer região que seja desta terra, em qualquer cultura que seja, superar seus próprios elementos e antagonismos interiores para comandar os elementos da natureza, em todo caso, um dos elementos da natureza. Por exemplo, eu comandava as nuvens. Por exemplo, o comandante, na encarnação, comandava o fogo, porque ele era portador do fogo. Hoje, não é questão de comandar ou de dirigir o arquétipo dos elementos, uma vez que se trata, como eu disse, dos cavaleiros. O cavaleiro do vento, o cavaleiro do ar, que portam nomes de cor no Apocalipse de São João, que lhes é conhecido no Ocidente. Contudo, os quatro ventos, como nós os nomeamos em minha tradição, os quatro ventos são os quatro cavaleiros, mas ninguém pode aproximar-se do vento, qualquer que seja, em seu componente o mais elevado, vibratoriamente. Mas em você mesmo vive-se a mesma coisa, é a rapidez e a fugacidade de tudo que se produz no campo de sua consciência, em qualquer natureza que seja, quer seja uma experiência de fusão com o grande Espírito, quer sejam reminiscências concernentes ao passado, o seu passado ou o passado desta terra, quer sejam visões, quer elas sejam do coração, etéreas ou quer sejam visões interiores diretas. Tudo isso é ligado, em sua manifestação atual amplificada, à fusão dos quatro elementos, à fusão dos quatro ventos, para que o espírito possa revelar-se, completamente, e em unidade, no conjunto de direções e no conjunto de componentes das consciências presentes na Terra. Assim, portanto, a ação dos cavaleiros torna-se, também, mais visível em você. Você vê que os episódios que viveram há alguns anos na natureza, que podiam aportar um suporte à sua consciência, transformam-se, hoje, em algo de muito mais impetuoso, em algo de muito mais violento, em qualquer lugar da Terra que seja, e em qualquer lugar de seu corpo que seja. Trata-se, exatamente, dos mesmos mecanismos observados ao nível e na escala da Terra, como os mecanismos observados em seu corpo e em sua consciência, hoje. Assim, portanto, não se queixe, não lute, mas deixe os elementos fazer o trabalho que eles têm a fazer, tanto em você como nesse mundo. Os ventos estão aí para limpar. A água está aí para limpar. O fogo está aí para limpar. E a terra treme, para preparar sua expansão, a dissolução de sua própria alma como logos planetário, para juntar-se às esferas da eternidade, muito mais próximas desse Sol, mas que mudam, na mesma ocasião, do que vocês chamam de dimensão. A Terra se junta ao grande Espírito, ela já se aproxima dele. O fogo queima você, o corpo manifesta-se, os humores estão mutantes e flutuantes. O seu único recurso é ter-se ao centro, aí, onde os elementos já estão estabilizados, para não ser levado por uma espiral ou por outra, contrário ao que você é. Contudo, aquele que é levado por um dos quatro ventos do Espírito deve vivê-lo, para atravessá-lo, como foi dito e anunciado pelo comandante.
Os elementos são vividos em você, agora, bem mais do que na natureza, mesmo se continue possível, é claro, ali encontrar um aporte, uma ajuda e um reconforto. Alguns de vocês, aliás, que têm por hábito alguns comportamentos na natureza, porque ali encontravam uma forma de liberdade, devem cessar essa forma de liberdade, devem cessar essa forma de projeção exterior para encontrar a liberdade interior. E, para isso, sinais na vida deles apresentam-se, que modificam, por vezes, de modo abrupto e violento, algumas regras de conduta, não porque elas eram erros, mas porque eram úteis a um dado momento, e tornam-se obstáculos à realização total do que vocês são, antes da passagem. Então, não inveje. Não veja o acidente, não veja a limitação, não veja a consequência da ação do elemento como uma punição, mas veja ali, bem mais, uma carícia do grande espírito, portada por um de seus ventos de até sua consciência, até sua vida, qualquer que seja a manifestação, qualquer que seja a dor ou a alegria dessa manifestação. O único objetivo é ajudá-los a encontrar o espírito de eternidade, a fundir-se com ele, por seu desaparecimento e sua passagem, para não mais ser afetado por esses elementos que se transformam, pela presença do fogo, cada vez mais intensa nesta terra, quer seja celeste ou terrestre. Da presença dos reajustes do corpo, quer concirna o crescimento do tamanho da terra, quer concirna o seu próprio corpo que funciona de maneira diferente, em diferentes setores. Talvez, você já tenha observado, talvez, não ainda, mas isso está em curso. Assim, portanto, viver os elementos não é mais, unicamente, deixar revelar-se a vida nesse mundo, mas é, bem mais, doravante, deixar trabalhar, em si, os quatro ventos do grande espírito ou, se preferem, os quatro elementos, para que eles, acoplados à inteligência da luz, venham despojá-los de tudo que é efêmero, para ir para o sacrifício ao grande espírito e o retorno ao grande espírito, que eu apenas posso desejar-lhes, que eu apenas posso esperar, para cada um de meus irmãos e irmãs, ocidental ou oriental, hindu ou indiano, pouco importa. Qualquer que seja, hoje, o rosto que você porte, qualquer que seja a cultura a qual você tenha aderido ou na qual você tenha sido criado, tudo isso desaparece, ou seja, a revelação de suas linhagens, a revelação de seus componentes elementares, pelo próprio desenrolar de sua vida, não tem mais necessidade de apoiar-se em qualquer ajuda exterior. Isso é, também, um convite, de um ou vários dos quatro ventos do grande espírito, para voltar-se para seu ser interior, no qual tudo é apenas silêncio e no qual a ação dos elementos acontece independentemente de você, que se torna, de algum modo, o grande espírito que se tem ao centro e que permite o movimento das energias. Isso foi chamado, também, o silêncio e a dança do silêncio. Isso foi chamado a interioridade. Isso foi chamado, também, liberdade e autonomia. Como você quer ser livre e autônomo se segue, ainda, outra coisa que não o que lhe dita a luz, o que lhe dita a sua consciência? A luz lhe dita coisas bem mais importantes. O grande espírito espalha-se em você, com cada vez mais intensidade, por seus quatro ventos, o que lhe dá sinais cada vez mais provantes de sua presença, tanto em você como em seu exterior. Tudo isso é destinado a provocar, in fine, ou seja, no momento do que é chamada a passagem, algo que é independente de qualquer projeção exterior de outra consciência. Isso conduz, mesmo se lhe seja doloroso, e mesmo se lhe seja estático, ao desaparecimento total da ilusão. Então, não inveje. Contente-se, aí também, em deixar-se atravessar pelos elementos, qualquer que seja a manifestação deles, qualquer que seja a presença, qualquer que seja, a priori, o desequilíbrio deles.
Esse desequilíbrio aparente, quer seja no elemento ar, no elemento terra, no elemento fogo ou no elemento água, mesmo se não lhe seja apreensível de outro modo que não pela análise intelectual, tornar-se-á, em pouco tempo, um mecanismo totalmente integrado, que lhe permite, como foi explicado quando das notas de fevereiro por Nunes, concernente à visão, concernente ao corpo de existência. Ver os elementos na ação em você, discernir a ação dos cavaleiros nesse mundo e em você não é um ato intelectual, mas um ato de conscientização dos elementos em você, que lhe dá a experimentar a pureza do elemento correspondente ao arquétipo nomeado de 4 chamas, os 4 vivos, os 4 Yochakudesh, ou se prefere, os 4 arquétipos originais que sustentam a manifestação do grande espírito, da fonte do absoluto. Isso se desenrola nesse momento. Isso se desenrola sem qualquer intervenção de sua parte. Frequentemente, aliás, em seu sono, pode acontecer de acordar transpirando ou doloroso, ou, então, tremendo e, no entanto, as circunstâncias habituais de temperatura ou de posição do corpo não estão envolvidas. Esse é um trabalho que se efetua nas profundezas da noite ou nas profundezas de seu desaparecimento porque, quando você dorme, o mental não pode estar presente, ele está ocupado em outra coisa, e seu corpo está disponível para a ação dos elementos, para a ação das forças da luz, como à época, alguns de vocês viveram a intervenção dos vegalianos ao vivo, na cabeceira de sua cama. Do mesmo modo, hoje, os elementos manifestam-se, a partir do instante em que o mental está em repouso, em todo caso, se há um desequilíbrio, para que esse desequilíbrio integre-se e supere-se pela inteligência da luz, durante suas noites. Então, não se queixe nem se regozije do que se produz durante suas noites. Isso é perfeitamente normal. Quaisquer que sejam as manifestações, elas são apenas a instalação e o ajuste do grande espírito em cada parcela de seu ser, aqui mesmo, nesse corpo, antes mesmo da passagem do fenômeno coletivo. Então, portanto, agradeça e renda graças, também nesse nível, mesmo se o que você vive pareça lhe insuportável, de momento, mesmo se o êxtase que você vive pareça lhe final e terminal e concluído. Qualquer que seja o caso, contente-se em desaparecer, contente-se em agradecer ao grande espírito, contente-se em deixar os elementos trabalharem, sem ali misturar o que quer que seja a mais, eventualmente, a emoção que ali está associada. Deixe, também, os pensamentos passarem. Deixe, também, passarem as explicações porque, mesmo se a explicação tranquiliza você ou dê um sentido de compreensão, ela nem sempre é a vivência do arquétipo elementar. O arquétipo elementar porta nomes que vocês conhecem perfeitamente, que são chamados Ael, Od, Lin, Isoik Nunc. É a cruz cardinal da cabeça, aquela que lhe permite revelar os 4 elementos arquetípicos, presentes ao nível da pequena coroa da cabeça, bem acima, na direção dos pontos Ael, Od, In, Is, eu diria, um pouco acima, próximo do ponto central da cabeça. A ativação dessa pequena coroa demonstra-o, a si mesmo, mesmo se as manifestações possam ser deploráveis em relação ao que você tem a atravessar, ou, eu repito, ainda, mesmo as mais estáticas, bem-sucedidas, isso não faz qualquer diferença, é a movimentação dos 4 triângulos, não elementares, desta vez, como inscritos ao nível dos triângulos da cabeça, mas inscritos na cruz cardinal, em sua parte a mais centrada, que é, de algum modo, o arquétipo do elemento, ou seja, a chama dos 4 vivos. Assim será consumido o efêmero, assim será consumido o que não dura, no momento vindo.
de sua percepção de tudo que se desenrola na cena de sua vida e de sua consciência, você vê e verá claramente tudo o que se desenrola, na condição de não procurar unicamente saber ou compreender, mas sim, realmente, no sentido original da palavra ver, como Nunes falou-lhe. Naquele momento, você não fará mais diferença entre o vento que faz barulho nas árvores, entre o tornado que passa, talvez, ao seu lado, do furacão que se desdobra em seu continente. Você não fará mais diferença com o elemento ar em você. Você viverá o arquétipo e não mais a manifestação dos cavaleiros, a partir do instante em que o que devia ser purificado for totalmente purificado. Essa purificação não se traduz tanto pela repetição de sintomas, pela repetição de crises, mas por sua brutalidade e intensidade, que irá cada vez mais crescente, até que você solte, até que você aceite que você não é isso, porque não há outra possibilidade que não a de viver a crucificação, que não há de passar pelo centro da cruz. Para isso, é preciso, ainda, que haja uma cruz, com um eixo retificado autêntico a L de um eixo de apoio, nomeado em X. É o que se realiza em você, entre a lemniscata sagrada e a porta posterior que riste o chakra do coração à frente, o que lhe dá uma cruz que está transformada, que não corresponde mais à linha que alinha a L unidade e o que foi nomeado o ponto R do peito, mas, verdadeiramente, que alinha, em você, que riste o coração, realizado por Uriel, realizado pelos 4 elementos, que faz com que você junte o coração do coração, pela ação elementar dos 4 ventos do espírito. E isso, é claro, traduz-se por coisas violentas. Há mudanças de eixo, tanto na Terra como em você, há mudanças de lugares, há mudanças de companheiros, de companheiras. Há perturbações em sua situação, qualquer que seja. Tudo isso representa apenas os ajustes os mais finais que há a viver para ver-se, para observar-se, não pelo mental, mas pelo próprio posicionamento de sua consciência. Seu mental nada pode aí, seu mental pode apenas refletir, mas ele não pode ser a verdade em relação à manifestação dos elementos. Isso há a viver, igualmente, através da natureza que você vê, através dos povos de animais, também, que são portadores, como você sabe, de virtudes da própria linhagem alterada, presente na superfície desse mundo. Assim, portanto, você tem, ainda, diferentes suportes, nesse mundo, que, pouco a pouco, transformam-se em suportes interiores, manifestações que participam da iluminação e, portanto, conduzirão à clareza, de maneira definitiva. Até o momento coletivo, uns e os outros serão colocados em face dos elementos, os seus interiores, até que esse equilíbrio perfeito dos elementos realize-se, que a fusão dos elementos faça-se para os 4 juntos, o que desperta as terras eternas, o que desperta o grande espírito da luz branca e dá-lhe a viver, ao mesmo tempo, a dimensão da terra sagrada, como Pachamama, e a dimensão sagrada do Sol, que o faz transcender os dois, para penetrar, enfim, a eternidade que é sua, que é o que todos nós somos. Os elementos que aparecem, ainda, em sua consciência, por sua brutalidade e intensidade, estão aí para despertá-lo. Não se queixe. Não rejeite o que se produz. Não procure compreendê-lo. Não procure explicitá-lo. Não procure a causalidade, porque essa causalidade nada tem a ver com esse mundo. Ela vem, diretamente, do grande espírito, do grande sopro ou do verbo, como vocês o nomeiam, mas, também, dos 4 ventos, ou seja, os 4 arquétipos dos elementos presentes no primeiro grande espírito, antes, mesmo, da manifestação, na junção da primeira manifestação e da primeira emanação do grande espírito que percorre o mundo.
Assim, portanto, cada elemento de sua vida, cada evento de sua vida, aí onde você está, nesse momento, vai traduzir a progressão dos elementos em você, a progressão da unidade em você, a progressão da paz, se você ainda não está liberado. Todas as ajudas são fornecidas a você, para alcançar, inteira e integralmente, a maturidade, a responsabilidade, a autonomia, a liberdade, como lhe dizia o Melquisedeque irmão K. Isso não são palavras, não são mais vibrações, mas iluminações, eu diria, de sua posição, porque, a partir do instante em que você sabe onde está, você sabe aonde vai, porque aí onde você está é aí que você vai. Assim, portanto, os elementos trabalham para isso. Você não tem, que trabalhar com isso, se não é, talvez, como eu disse há anos, encontrar o apoio necessário na natureza, o apoio necessário através de alguns irmãos, de alguns animais, de algumas situações, de alguns lugares. Mas isso se realiza não por sua vontade, mas pelo que foi chamada a inteligência do Grande Espírito, pelo que foi chamado o próprio Grande Espírito, aquele ao qual estamos, todos, conectados, aquele ao qual devemos o que nós somos, ao qual devemos, sem restrição, inteiramente, pela doação da graça e pelo retorno, eu diria, ao centro. Isso se desenrola nesse momento, é a cena, como dizia aquele que escapou do condicionamento dos Melquisedeques, o grande Bedi, que dizia para esquecer sua história, que você não era isso, que era preciso superar todas as manifestações. E é exatamente isso, e, para isso, você deve ter-se ao centro. E não ser levado, pela espiral dos elementos, para viver, demasiado frequentemente, mecanismos desproporcionais que, como você constata, podem ir amplificando-se, mas que, assim que você os vê, desaparecem, quase instantaneamente ou, em todo caso, com manifestações cada vez mais espaçadas e cada vez mais suaves, eu diria, em relação à violência do que podia ser vivido no momento do auge da ação do elemento. Você sabe, com suas palavras, inscritas em suas Bíblias, você não pode atravessar estando obstruído do que quer que seja. É o que acontece, no momento em que você se junta ao Grande Espírito, no momento da morte. Mas é, também, o que acontece no momento da ressurreição, ou seja, agora. Então, cabe a você ver se quer lutar, explicar, se você quer desembaraçar-se de alguma coisa ou se quer, ao invés disso, atravessá-lo, graças à luz, graças aos elementos enviados do Espírito, graças aos seus elementos constitutivos interiores. Cabe a você ver. Quem decide? Quem comanda? Quem é você? O que é efêmero? O que é eterno? Será que ele desaparece? Se você desaparece, ainda que apenas no sono, é claro, ele desaparece, também, na condição de que você não esteja na negação do que é vivido, mas, verdadeiramente, eu diria, na travessia, juntando seu centro do centro, para ali viver não, unicamente, a travessia, mas a passagem e o retorno à eternidade da origem, de sua origem, de nossas origens. Então, os elementos são, muito exatamente, o que você vive, tanto como êxtase, tanto como paz, tanto como manifestação dolorosa, tanto como manifestação de humor. Conforme a trama do que se manifesta, você pode, muito facilmente, ligá-la a um elemento ou a outro. Isso não é uma explicação, mas uma ressonância. Ao pôr em ressonância e chamando, assim, o elemento, nomeando-o, você vai criar, em si, as condições totais do desenvolvimento desse elemento, através do gênio, por exemplo, para o fogo, que lhe foi desvendado, que é Veuia. Basta-lhe, simplesmente, nomear o elemento, identificá-lo. Não vá mais longe na compreensão de sua história. Não vá mais longe do que a analogia existente entre a raiva e um vulcão que desperta, porque tudo está aí.
Não vá mais longe do que viver um sismo interior, atribuindo ao elemento terra e, portanto, à matéria. Não procure explicação na matéria, mas identifique o triângulo da Terra, talvez, que você observa, que você sente, ao mesmo tempo, ao nível de sua cabeça ou ao nível de alguns pontos do corpo. E, aí, você tem uma concordância perfeita entre um dos 4 ventos ou vários dos 4 ventos do grande espírito ou, se prefere, os elementos arquetípicos e sua vivência, em toda a facilidade. É aí que se encontrará sua clareza e não na justificação de uma raiva ou na explicação de uma história vivida no passado, que não tem mais curso hoje. Se você está submisso ao seu passado, é que o medo não foi, ainda, varrido pelo elemento terra. Não tenha medo do terremoto. Não tenha medo do acidente do corpo ou do veículo, qualquer que seja, porque, talvez, para você, o espaço de resolução o mais importante diante da persistência do que eu nomearia uma atividade mental que quer controlar a situação ou seu ser. O que você é, na eternidade, o que todos nós somos no grande espírito não pode ser controlado pelo mental, sobretudo, não agora, e de maneira alguma. É nesses transbordamentos dos elementos, tanto em você como em seu exterior, que se encontrará, talvez, a capacidade de superação desses sofrimentos ou desses vai-e-vens entre o eterno e o efêmero. Porque, vocês sabem, sobretudo vocês, ocidentais, que a fraternidade jamais foi tão forte nos momentos dolorosos, sobretudo, quando o ser humano apercebe-se de que aquele que sofre está na mesma situação que ele. Isso não é, unicamente, a compaixão e o carisma, é a identificação precisa e nítida da lei de do grande espírito. Viver isso, mesmo se possa parecer paradoxal, é, certamente, uma grande chance vivê-lo agora, antes da passagem. Mas não se preocupe com a passagem, porque ela já está presente em você, a cada minuto. Não se preocupe com outra coisa que não sua própria passagem, de momento, estando em acordo com as manifestações dos 4 ventos do Espírito, em acordo com suas próprias linhagens, sua própria origem estelar, mesmo se elas não lhes sejam, ainda, reveladas, completamente. Isso vai aparecer, agora, muito rapidamente e, por vezes, de maneira abrupta para alguns de vocês que procuram essas informações há tanto tempo. Elas não podem ser procuradas, elas apenas podem impor-se a vocês, por intermédio dos elementos arquetípicos, por intermédio dos elementos situados ao nível da cruz de sua cabeça, mas, de modo algum, por sua consciência direta, aquela efêmera e, sobretudo, não por aquela de eternidade, que não está, ainda, para aqueles que vivem isso, completamente estabilizada. Acolher os 4 elementos é fazer, como disse Cristo na cruz, é entregar seu espírito nas mãos do grande espírito, da fonte ou do Pai, chame como quiser, devolver seu corpo à terra e ressuscitar depois, verter seu sangue, mas não o sangue de seu corpo, mas o sangue da alma, que anima o fogo da vitalidade. Sacrifique isso sem nada renegar, simplesmente, como uma evidência que se apresenta a você e, naquele momento, você terá se juntado ao centro do centro e saberá que a passagem está atualizada em você, de maneira, eu diria, antecipada ao grande momento coletivo. No momento em que os tambores da terra despertarem, no momento em que a fênix gritar, novamente, no céu, então, naquele momento, você saberá que o momento chegou. Nossa Mãe os chamará e chamará vocês, um a um. Nós, também, nos reuniremos no mesmo fervor, para pôr fim à nossa bolha astral e manifestar-nos à sua vista e à sua consciência, de maneira coletiva, em seus céus e ao seu lado, e em vocês.
Então, qualquer que seja a facilidade ou qualquer que seja a dificuldade desse momento, é nesse momento que você é mais ajudado, mais solicitado e, certamente, o mais apto a superar o que lhe bate de chicote, porque você não é isso. Isso você sabe, eu faço apenas reespecificar com minhas palavras, concernentes aos 4 elementos, o que vocês chamam o quaternário que opera a criação e toda a criação. O centro da cruz, aí, onde você está, em verdade e não mais na manifestação de qualquer elemento que seja, mas, sim, no retorno a esse centro, o retorno à eternidade, o retorno ao grande Espírito, que ele deseja o mais magnífico e o mais belo possível, para cada um de vocês, como para cada um de nós, estrelas, em nossas embarcações. Maria falou-lhes, eu lhes falei, com minhas palavras. Nós seremos numerosos, ainda, a falar-lhes, não para transmitir-lhes, exceto Li-Shen, o ensinamento da dança dos elementos, mas, bem mais, para confortá-los, aqui mesmo, aí, onde você está, nesse efêmero, o que lhe permite não compreender, mas, bem mais, para situá-los, justamente, independentemente de seu mental, se ele ainda está presente. Tudo isso se joga agora, e jogar-se-á com cada vez mais clareza e iluminação para o conjunto do mundo, não, unicamente, para você, mas, sobretudo, para todos os irmãos e as irmãs do Ocidente ou do Oriente que estão adormecidos ou que se esqueceram do que eles eram, esqueceram-se dos ancestrais, não como uma memória que vem alterar-nos, mas, bem mais, como a riqueza da aquisição desses grandes irmãos que passaram antes de nós o que você passa nesse momento. Então, permaneça fiel à paz. Permaneça fiel ao coração. Permaneça fiel ao amor. Permaneça no centro do centro. Não há que apressar-se. Não há que interrogar-se. Há apenas a atravessar. Isso foi repetido de múltiplos modos, mas veja o modo pelo qual seu mental pode comportar-se, para voltar à carga enquanto você não está estabelecido na eternidade. E isso acontece agora. Isso se aprende e vive-se agora. E isso se viverá, de maneira cada vez mais intensa, de qualquer modo que seja, até o momento coletivo, e isso começa agora. Agora que a passagem foi criada, no cosmos, como sobre a Terra, como em você, resta, aí também, a vivê-la, de maneira sincrônica e coletiva. Esse momento, do qual ninguém conhece a data, mas do qual ninguém poderá, em breve, ignorar a preeminência, a partir do instante, eu repito, em que o canto da fênix ecoar, no momento em que o tambor da terra lhe responderá, o que assinala, para você, o retorno do apelo de Maria, e de Maria, como mãe e como verdade, precedente, aí também, a instalação em sua eternidade, ou seja, o retorno de Cristo em você. É claro, há algumas histórias a concluir e a terminar sobre esta terra, não, unicamente, para você, não, unicamente, para sua família, mas para o conjunto da terra, ao nível do que eu nomearia sua reconfiguração espacial e temporal. Cada um está em seu lugar e estará, cada vez mais, quaisquer que sejam os meios. Você não poderá opor-se nem resistir ao grande Espírito, porque seu sopro e seus 4 ventos vão tornar-se não, unicamente, cada vez mais intensos, mas, sobretudo, cada vez mais evidentes em você, quanto à ressonância e à manifestação deles. Observe, simplesmente, sem julgar, sem condenar e sem, mesmo, aderir a isso. Deixe, simplesmente, o que aparece emergir, atravessar, sem nada decidir, na confiança total ao grande Espírito, porque nenhuma confiança em si ser-lhe de qualquer utilidade. Porque nenhuma confiança em um irmão ou uma irmã e, mesmo, em nosso nome e em nossa presença, ser-lhe mais de qualquer utilidade naquele momento. Nós estamos em você, os elementos estão revelados em você.
As estrelas e as portas estão em você e manifestam-se em você, aqui mesmo. E a solução está aí, ela não está em nenhum outro lugar. Então, o que quer que lhe diga o corpo, o que quer que lhe diga seu mental, o que quer que lhe diga sua história, eu lhe peço, verdadeiramente, se você quiser estar na paz, na serenidade, colocar-se ao centro e deixar a luz trabalhar, não participe de nada, mas esteja completamente presente. Esteja lúcido, e a clareza far-se-á, sem qualquer dificuldade. Muito em breve, ou seja, em alguns dias, em seu ritmo, sempre, eu repito, isso faz parte, também, eu diria, das últimas manifestações de sua atribuição vibral que lhe permitem, como você sabe, fazer o apelo, colocando-se, justamente, ao centro do centro, no coração de Cristo e do Grande Espírito. Não há alternativa, mesmo se as muletas, é claro, possam ser úteis durante esses períodos. Em definitivo, apenas você é que pode colocar-se aí onde você está, na eternidade. Então, os elementos mostram-lhe o caminho, onde é seu lugar, aceite-o sem deslocar-se. Naquele momento, a eternidade incorporará em você, por intermédio de nossas presenças, por intermédio do próprio Grande Espírito, e você o saberá, naquele momento, não como uma recompensa, não como algo que lhe seja devido, mas algo que é sua verdade eterna. O Grande Espírito manifesta-se a você. Em sua imensa bondade, ele lhe enviou os 4 ventos. Ele vem fazer tábula rasa do que é falso, do que não dura. Ele vem fazer tábula rasa de toda a história, não para fazer desaparecer as memórias, mas, bem mais, para restituir-lhe a memória, aquela de sua eternidade, diante da qual o conjunto do que é efêmero não tem qualquer peso, nem qualquer densidade. Então, viva-o, sabiamente. Recolha-se, quando você o sente. Acolha, quando a luz pede a você. Reencontre, quando um irmão pede-o. Ou isole-se, quando a luz pede isso. Não lute e não resista, o que quer que você veja em você, como no outro. Aceite que o outro, também, onde você tenha visto algo, não o vê, mas ele, também, está atravessando isso, talvez, em outro que o seu, talvez, em outros lugares que não o seu, mas vocês atravessam, todos, nesse momento, o que os leva ao centro do centro, vendo, simplesmente, através da ação dos 4 elementos. Mas não procure, a todo custo, colar um elemento em relação a uma manifestação. Identifique-o, simplesmente. Tendo identificado, ainda que apenas uma vez, o elemento arquetípico em si, você saberá, instantaneamente, o que quer que se produza em sua consciência, o que se desenrola ao nível do plano arquetípico, em sobreposição entre o grande espírito de seu corpo eterno e seu espírito limitado, o mental desse corpo limitado. Você não terá mais dificuldade para observar-se, porque será, você mesmo, o centro do centro. Isso se desenrola, nesse momento mesmo. Isso é a passagem. Isso corresponde, também, ao que esse grande irmão havia dito, que vem do Oriente Eterno, que se chama e que se nomeava, e que continua a nomear-se Sri Aurobindo, que lhe mostrou as diferentes etapas desse processo de integração que ele chamou o choque da humanidade. Mas, aí, você vive o choque da personalidade, se ela ainda está presente. Além do choque há a verdade. Além do choque, seu choque, há a libertação e há a liberdade, há a maturidade, há a responsabilidade. Todas essas palavras que você ouviu, e que são a estrita verdade do que lhe acontecerá, se já não é o caso. Você descobrirá a sabedoria. Você descobrirá a paz, qualquer que seja a guerra ao seu redor. Você descobrirá a última verdade que é você.
Isso se faz sozinho, sem você, porque o momento é chegado, porque tudo foi preparado há muito tempo, porque tudo foi construído e desconstruído no que devia sê-lo. Portanto, tudo está presente. Tudo é agora. Não há mais necessidade de procurar nem data nem momento futuro, porque, a partir do instante em que você penetra o grande espírito no equilíbrio desses quatro ventos, você está em pleno centro, e nada mais pode afetá-lo, porque você já não é mais uma pessoa, mesmo se essa pessoa seja necessária para fazer o que você tem a fazer, mas você não é mais isso, realmente, concretamente e definitivamente. E isso está em curso, quer queira ou não, para cada um de vocês, de momento, de acordo com um caminho que lhe é próprio ao nível de sua constituição elementar, mas que, a um dado momento, e você sabe disso, juntar-se a um grande momento coletivo. Isso foi evocado em numerosas reprises. É isso que se instaura agora. Tudo está enquadrado. E tudo é liberado, pela inteligência da luz. Então, meus irmãos e minhas irmãs em encarnação, eu posso apenas encorajá-los a usar ser, realmente, o que vocês são. Não em um futuro. Não em uma necessidade de purificar-se ou melhorar, mas como uma verdade eterna. A clareza, então, será total. É preciso não aderir a uma crença, qualquer que seja, mas manifestar o que vocês são. Isso não é, absolutamente, a mesma coisa. Para isso, os tabus devem ser quebrados, aquele que os impede de dizer algumas coisas, aquele que os faz culpar ou o tabu da relação, porque você põe amor à frente. Para isso, você tem a impressão de não ter algumas coisas ou exprimir algumas coisas. Isso é um erro, porque pôr o amor à frente é estar na clareza, já, consigo mesmo. E dizer algo ao outro, ou a si mesmo, não é nenhuma condenação, mas, simplesmente, não mais uma punição, mas apenas uma afirmação que representa nossa verdade. E, se a verdade de um não é a verdade do outro, então, é que um e o outro têm a fazer, ainda, um pouquinho, um caminho. Acreditando, ainda, que existe um caminho, eles pensam que é preciso tempo para harmonizar os quatro ventos. Mas as próprias circunstâncias do que se produz, em cada minuto de sua vida, são apenas a ilustração dessa resolução de conflitos que podem, ainda, existir. Então, alguns de vocês banham-se, com felicidade, nessa dissolução e nesse desaparecimento, porque os elementos agem neles com algazarra, que se repercute, por vezes, ao nível do corpo ou ao nível do humor, mas, jamais, esses seres sabem que eles são isso ou identificam-se a isso, eles sabem que isso passa, eles sabem que isso se vê e isso basta para a paz deles. Aí está o que eu queria dizer, que faz apenas completar o que eu já disse nesses anos. Simplesmente, como vocês apreenderam, nós estamos, como se diz na música, em outra oitava. Nós estamos em uma revelação importante que não se acompanha, necessariamente, de palavras, mesmo se nós os ajudemos em relação ao que os interroga. Mas lembrem-se de que, em definitivo, a um dado momento, será preciso, mesmo, soltar nosso apoio, como vocês soltaram o apoio de seu mental para viver essa passagem. Naquele momento, após o apelo de Maria antes de ter renascido, não haverá qualquer manifestação outra que não sua consciência. Sua consciência estará totalmente nua, após o apelo de Maria. Não para julgar-se ou condenar-se, mas para fazer de forma a que seu renascimento faça-se com a maior das facilidades. Então, o que se desenrola, agora, quer seja difícil ou fácil, não tem qualquer importância, porque é o que deve ser vivido, para vocês, para cada um de vocês, como para cada um de nós. Isso não é uma fatalidade, bem ao contrário, isso é a perfeita inteligência e a perfeita clareza da luz. Cabe a vocês ver se a aceitam.
cabe a vocês ver se vocês a vivem realmente assim, ou se vocês estão ainda na reação em relação ao que quer que seja. Isso não quer dizer ser gentil, isso não quer dizer tudo perdoar, isso quer dizer tornar-se maduro e compreender, e apreender, que o grande Espírito será, sempre, mais forte do que nós, que o grande Espírito será, sempre, a verdade, o que quer que se pense e o que quer que se diga, o que quer que a vida proponha a nós. Então, você está pronto para reconhecê-lo? Você está pronto para aceitá-lo? Você está pronto para vivê-lo, sobretudo, de sua vida e do que você percebe dela, hoje, mostra-lhe, claramente, onde você está. Então, cabe a você ver, grande Espírito, liberdade, ou continuação do que não tem qualquer sentido, do que não tem qualquer objetivo se não é confiná-lo, a si mesmo, no sofrimento. Você quer, realmente, ser livre? É o que vem dizer-lhe os elementos, nessa fase final e consumada. Cabe a vocês ver e, sobretudo, cabe a vocês viver. Eu sou pluma branca, Snov, se prefere, e que o grande Espírito, que passa por meu coração e nossos corações, para reunirem-se no mesmo canto e no mesmo silêncio. Essa será a minha bênção. Se há questões em relação a isso, eu voltarei em outro momento, porque o tempo é, agora, para o silêncio. O tempo é para o acolhimento. Que o grande Espírito seja. Tradução do idioma francês. Célia G. Março de 2015.